O que vamos aprender nessa aula? Vamos agora entender como puxar uma imagem para frente ou para trás de outro objeto. Vamos trabalhar essas duas imagens. Por exemplo, eu quero que o destaque, a imagem que fique na frente, seja esse objeto da torta de abacaxi. Eu quero que ela fique aqui na frente da bandeja de salgados. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto que eu quero que traga para frente e apertar na tecla Ctrl Home. Ele vem para frente. Só que aí ele vem para frente de tudo. Certo? Todos os objetos. Ou seja, ele veio para frente desse, para frente do texto, para frente de tudo que tiver aqui, ele está na frente. Vou ampliar esse objeto. E ao redor dele, eu vou botar os outros. Para a gente ter uma ideia. Veja o que é que acontece. Eu quero pegar esse objeto da bandeja de salgados. Quando eu vou clicar nele, eu não consigo pegar ele. Por quê? Ele está abaixo da torta de abacaxi e a torta de abacaxi tem essa sobra, né, como PNG, mas aqui ainda é a torta de abacaxi. E eu quero essa bandeja de salgados que eu não estou conseguindo pegar na frente da torta de abacaxi. Então o que é que a gente vai fazer? A gente seleciona, pode arrastar até pegar o objeto que a gente quer. E Ctrl Home. Aí ele vem para frente. Mesma coisa o bolo. Né? Mesma coisa esse outro objeto. Eu tenho que arrastar, pegar ele, Ctrl Home. Esse já está na frente. Pego esse outro, Ctrl Home. Veio tudo para frente. Agora tem como eu pegar esses objetos e avançar ou recuar camada por camada. Por exemplo, eu tenho como fazer essa bandeja descer só em relação a esse objeto da torta de abacaxi. Vamos fazer para vocês entenderem. Vou botar empilhar um no outro para vocês entenderem. Por exemplo, eu quero que esse objeto fique só na frente desse outro objeto. Eu seleciono o objeto, venho com o lado direito do mouse e ordenar. Vocês podem ver que aqui tem várias opções. Aqui já está dizendo na primeira, Ctrl Home ou Ctrl Início. No teclado é Home, né? Quer dizer início. Ctrl End, para trás. Para frente de tudo, para trás de tudo. Shift, Page Down. Essa função, para frente da camada ou para trás da camada, é a mesma coisa, tem o mesmo efeito que essas funções daqui, certo? Essas duas primeiras. Essa, ela vai para frente de tudo, frente das camadas, para trás da camada. Essa avança em uma e essa daqui recua em uma. Essas duas opções é que a gente vai usar. Ela pode ser no atalho, Ctrl Page Up ou Ctrl Page Down. O que significa? Avanço uma camada, em uma camada, cada vez que eu vou apertando nele, ou recuo em uma camada. Essa outra opção, eu indico qual o objeto que eu quero que meu objeto selecionado avance, ou fique na frente ou fique atrás dele. Certo? Nesse caso aqui para frente e nesse caso aqui para trás. Eu quero que esse objeto ele avance em uma camada, ou seja, ele vai primeiro para frente desse, um segundo processo vai para frente desse, um terceiro processo vai para frente desse e com o quarto processo vai para frente desse. Então ele vai avançando um a um. Primeiro eu quero na frente desse, mas vai continuar atrás desses outros, né?
desses 3 outros objetos. Então vamos lá, seleciono ele, posso ir com Ctrl do teclado, Page Up, ele veio para frente só desse bolo. Nos outros ele ainda está atrás, tá vendo? Ok? Se eu fizer novamente Ctrl Page Up, ele vai para frente do próximo, mas está atrás dos outros. Ou seja, ele está avançando em uma camada. Novamente, Page Up, ele vai para frente. E ele está na frente já desses outros, né? Desses 3 objetos, mas ainda está atrás do 4º objeto. Se eu fizer mais uma vez Page Up, aí ele vai para frente de tudo, desses 5 objetos, mas ainda estará atrás dos outros objetos que estão na frente de todos, né? Ou seja, esse texto ele está na frente de todo, está mandando em tudo. Ou seja, esse texto ele está acima de todas as camadas. Se eu quiser ir recuando ele camada por camada, o mesmo processo. Eu quero ele atrás só desse daqui, né? Eu quero ele atrás, eu quero que ele chegue até atrás dessa bandeja de salgados. Então eu vou botar pertinho, já que eu quero que ele fique atrás, e Ctrl Page Down, até ficar atrás. Eu clico a quantidade de vezes. Nesse caso, cliquei 2 vezes até ele ir para trás. Mas ainda está na frente dessa torta e na frente desse bolo daqui, né? Desses dois últimos objetos. Mas eu quero que ele volte a ficar atrás de tudo. Ou eu vou para Ctrl End para ir para trás de tudo, já é um atalho para ir mais rápido, ou eu vou aos poucos. Ctrl Page Down até ele chegar onde eu quero. Lembrando que esse eu estou usando os atalhos do teclado para facilitar, mas se você clicar com o lado direito, você tem a parte de ordenar, você tem tudo isso. Certo? Vamos em mais uma opção. Por exemplo, eu quero agora que esse objeto ele fique na frente de um determinado objeto. Por exemplo, vamos lá. Vou fazer uma arrumação aqui para vocês entenderem melhor. Vocês podem ver que todos estão atrás desse objeto maior. Certo? Mas esse objeto ele está atrás dessa bandeja de salgados, desse objeto. Só que eu quero que ele fique na frente só desse. E não na frente desse, e não na frente desse, nem na frente desse. Como é que eu faço? Seleciono, ordeno, e nessa opção é que eu marco qual objeto que eu quero que o meu objeto selecionado sobressaia, ou, no caso, vá para frente, né? Ó, aparece essa seta, eu clico e agora vocês vão ver. Ó, ele foi exatamente para frente só dessa bandeja. É uma opção para ir mais direto, para ser mais direto, não ficar procurando. Não ficar procurando. Por exemplo, o efeito que eu quero dar nessa arte. Por exemplo, eu quero fazer uma montagem diferente, né? Vamos bagunçar aqui para a gente arrumar direitinho. Aqui é texto. O texto ele tem que estar sempre na frente de tudo. Ele precisa ter destaque para as pessoas lerem, né? Então assim eu não vou conseguir ler. Então o que é que eu vou fazer? Eu já sei que o efeito que eu quero aqui, eu quero que esse texto fique só na frente dessa torta, mas que fique atrás desses bombons, né? Que é para o bombom ele fazer parte do texto. Então vamos lá, vamos entender. Posso selecionar, eu posso ir Ctrl Home direto, que ele vai para frente, sempre o texto tem que estar na frente de tudo, e depois vou dando os detalhes, ou eu posso determinar exatamente qual o objeto que eu quero que o meu texto sobressaia, fique na frente. O lado direito do mouse, vou em ordenar,
eu quero que ela vá na frente de. Então, eu quero que ele vá na frente desse objeto. Foi para frente. Veja que ele continua atrás desse outro objeto aqui. Agora eu quero que esse objeto ele vá na frente do texto. Clico nele, lado direito do mouse, ordenar e mando ele ir para frente. Diga onde? Eu mando ele para frente do texto. Foi para frente. Só que essa torta eu não quero atrás dessa outra torta. Eu não quero esse objeto atrás desse. Então vou fazer o mesmo procedimento. Ou eu vou com page home para ir para frente total, ou eu posso fazer esse processo. Agora essa bandeja, o que é que eu quero dessa bandeja? Veja bem. Eu quero que essa bandeja continue atrás desse objeto, mas que fique na frente só desse outro objeto. Seleciono, lado direito do mouse, ordenar, eu quero ele na frente dos bombons desse objeto. E aí vou melhorando. Mesma coisa com esse outro objeto. Na frente, marco, pronto. Está exatamente do jeito que eu quero. E aí vou fazendo as combinações. Lembrando que isso tem que praticar para ter o controle dessas ferramentas, dos atalhos, é anotar os atalhos para sempre estar usando. Uma hora você mentaliza. Vê se tem mais algum detalhe. Vamos fazer essas combinações já nas nossas artes.